tudo bom com vocês? Hoje nós uma aula aqui, depois de algumas quintas-feiras, bastante feriado. Hoje nós vamos começar relembrando a nossa última aula que nós falamos sobre as características da biografia. Lembrando que nós já mudamos o nosso gênero. Estávamos falando da fábula e nós já entramos na questão da biografia e autobiografia. Nós vamos falar agora sobre a questão das autobiografias. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho e aí nós vamos entrar no assunto. Vamos lá, começando a nossa aula relembrando características da biografia. Eis aqui algumas características que a biografia apresenta. Ela é um gênero, um gênero narrativo. Alguém vai ter que narrar. Narrada em terceira pessoa, ou seja, sempre alguém que vai narrar. Por exemplo, ele fez isso no ano tal, e já vamos falar na questão de tempo. No ano tal, ele fez isso e alguma coisa, então, ou seja, na terceira pessoa, ele ou ela, certo? Ordem cronológica, por exemplo, eu acabei de falar, no ano tal, quando ele era uma criança, quando ele era um adolescente, quando fulano, e assim vai. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, ou seja, a pessoa pega e ela vai colocar todo ali, às vezes pode colocar uma fase, pode colocar um todo, como normalmente você vai ver. Relato de fatos marcantes, daquilo que foi bem. Não vai colocar mais detalhe por detalhe. Às vezes pode colocar uma coisa que chamou muita atenção de quem está descrevendo a biografia. Uso de pronomes pessoais, como eu falei, narrar a terceira pessoa, ele. E possessivos, meu, teu, seu. Uso de marcadores temporais, na infância, na adolescência. E vai onde na questão da ordem cronológica. Predomínio de verbo no pretérito. Ou seja, o que é pretérito, gente? Passado. E aí a verossimilhança dos fatos narrados, ou seja, aquilo que se aproxima bastante da verdade. Isso são características da biografia. Vamos para a autobiografia. Já é uma coisa totalmente diferente uma da outra. Vamos lá. O que é autobiografia? A autobiografia é um tipo de gênero literário onde é constituído uma narrativa pessoal, onde o que chama a atenção é o próprio escritor se torna personagem principal. Escrever uma autobiografia apresenta um resgate da memória, baseado na realidade, onde a história poderá ter fios de ficção. As autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. Normalmente, a narração é feita em primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. O narrador comumente se coloca no tempo presente e, ao olhar para trás, o seu passado. Bem, observe que, no caso, é totalmente diferente da biografia. Da biografia é alguém que vai contar algo sobre a pessoa. Na autobiografia é a própria pessoa que ela narra a sua história e ela se torna um personagem principal. Então aí você também pode observar que ela vai ter ela pode ir para outros gêneros também do literário. Tem a questão de diários, de memórias, de cartas, tudo isso também se tratando da autobiografia. E também pode ter músicas, tá, gente? Músicas, poemas. O exemplo que eu dei, que posso dar para você na questão do poema, é o poema do Canção do Exílio, de Graciliano Ramos. Ele conta ali sobre como foi o seu exílio, onde ele estava. Músicas, eu já vi músicas também, roteiros, tanto de filmes e outras coisas. Então, assim, isso vale de tantas outras ramificações que a autobiografia apresenta. E aí eu coloquei para você, com base nesse estudo, escreva e pesquise a autobiografia de sua escolha, Mas, por favor, não esqueça de colocar a data, tá bom? Pesquise e descreva a autobiografia de alguém que você acha interessante. A autobiografia, aí você escreve lá a autobiografia do fulano. Aí você descreve e veja, é livre, você escolhe quem você quer e também a quantidade de linhas. Belezinha, turma? Então, assim, vou deixar aqui a mensagem para vocês. Feliz quinta-feira, nada melhor do que plantar, regar, cultivar e colher. Assim são as flores, assim é a vida, cada um colhe o que planta. Então, que você tenha uma quinta-feira muito joia, Deus te abençoe. E aqui fico por aqui, um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Valeu!
vez aqui, a professora de ciências, e eu vim dar continuidade ao nosso conteúdo. Então peço que vocês agora abram o livro de vocês para acompanhar em casa. Na página 20, vamos trabalhar a página 20 e 21 de 2023 e não esqueça de colocar em cima a data de hoje, dia 25 de 6 de 2020. E a gente vai falar sobre resíduos sólidos. Beleza? Vamos lá. Bom, os resíduos sólidos resultam de atividades humanas e podem ser de diferentes materiais. Temos os resíduos líquidos também, que não é o caso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre os resíduos sólidos, o lixo que você joga fora, basicamente. Temos diferentes materiais, como papel, metal, vidro, plástico e restos orgânicos também. O destino incorreto do lixo a céu aberto, como lixões, trazem problemas sanitários e ambientais, ou seja, trazem problemas para aquele ambiente, está impactando o meio ambiente, mas também pode prejudicar a nossa saúde também. E o processo de decomposição de resíduos orgânicos, ele libera o chorume. O que é chorume? É um líquido viscoso de odor desagradável proveniente da decomposição de resíduos orgânicos e pode contaminar o solo e a água. Eu não sei se vocês já passaram por isso. O lixo mesmo de casa, da cozinha, das verduras, do resto de comida que fica ali. Quando você levanta aquele saco para jogar fora, não fica aquele líquido que vai restando? Então, aquilo ali é o chorume. Aquele odor desagradável vem do chorume, que jogando no solo e na água pode causar impacto ambiental ali também, tá bom? O descarte inadequado de resíduos gera desperdício de energia, no caso, fabricação e transporte dos materiais e também o esgotamento da matéria-prima. Temos o exemplo alumínio, que necessita da matéria-prima bauxita, que é uma rocha. Quanto mais se tira bauxita, mais impacta o meio ambiente. Então, gente, jogar ali os resíduos inadequadamente, eles acabam sendo desperdícios, porque assim, tem toda uma fabricação daquele produto chegar até você. Aí você vai jogar fora, é como se você jogasse fora a energia de que ele foi produzido, a gasolina de ter chegado até a sua casa, não importa se foi você que pagou ou não, mas tudo que aconteceu para o meio ambiente, a liberação de gás carbônico, tudo isso aí gerou para o meio ambiente, por geral, a conta vai para todo mundo. Então, isso acaba sendo um desperdício. Por exemplo, uma costureira, ela fez lá a roupa, você não quer mais aquela roupa folgada ou apertada, o que você faz? Joga fora? Você pode dar para uma outra pessoa reutilizar, ou se ela estiver muito ruimzinha mesmo, usa como uma flanela, limpa ali uma mesa, mas faça o máximo que possa reciclar aquele material, dá valor àquele trabalho todo ele chegar até a sua mão. É muito mais produtivo que você pegue isso e não jogue ao meio ambiente. E você vai reduzir o lixo, ainda vai aproveitar todas as etapas, vai dar valor àquele produto. Então, no caso aqui do alumínio, ele necessita da matéria-prima que é a bauxita. Então, quanto mais você recicla o alumínio, é menos impacto para tirar a bauxita ali do meio ambiente. E, felizmente, a gente consegue utilizar o alumínio, reutilizar ele para muita coisa. Aqui temos a rocha, né, sedimentar a bauxita, que é muito utilizada para produzir o alumínio. Bom, o alumínio ele é um material reciclado que fornece um bom retorno financeiro para as empresas e também para os catadores, aquelas pessoas que catam latinha, que revendem, né, acaba tendo um lucro com isso. Bom, no Brasil, grande parte do alumínio ele é reciclado. Do alumínio reciclado ele vem das latas de refrigerante. Bom, eles são reciclados para a confecção de panelas, janelas, peças de carro, equipamentos eletrônicos, latas, entre outros. Então, é um material fantástico para reciclar. Em vez de você jogar no meio ambiente, reciclar. Olha só como ele pode ser reutilizado para várias coisas. E ainda dá um retorno financeiro. Em vez de jogar fora, vem no sua latinha, então dou para quem é catador, tá? O alumínio, ele leva de 100 a 500 anos para se decompor no solo. Olha só que desperdício, ele se decompondo ali, podendo ser utilizado em outras formas. Por isso, nós devemos reciclar esse material para
evitar prejuízos ambientais. Sem falar que dá um retorno financeiro. Bom, o lixo ele deve ser destinado adequadamente da melhor forma possível, de acordo com a sua origem. O lixo hospitalar, por exemplo, eles devem ser queimados em forno próprio. Por que forno próprio? Porque tem incineradores que tem filtro, porque não vai jogar aquela fumaça a céu aberto assim, não. Tem toda uma legislação, tem que ter filtro para o menos possível poluir o meio ambiente. Por que os resíduos hospitalares precisam ser queimados? Por quê? Por causa das doenças, tem seringas, tem gás, tem resíduo de sangue. Já pensou algum catador ali no lixão começar a pegar esse tipo de coisa, estiver contaminado com uma doença, um HIV, um vírus, bactéria, então é perigoso. Os lixos hospitalares devem ser queimados, ok? Bom, os orgânicos do vidro, papel, plástico, metal, eles podem ser recolhidos com um sistema de coleta seletiva, que vai selecionar cada tipo em uma lixeira diferente. Por mais que você não tenha em casa uma lixeira que tenha as cores diferentes, só de separar o lixo orgânico, que vai acabar gerando aquele lixo úmido, do seco, já é uma ajuda. Tu não vai misturar tudo e estragar. Por exemplo, se tiver papel, tu já não vai estragar o papel misturando com aquele outro lixo que vai molhar ele, entendeu? Já dá para dar uma reaproveitada lá na frente. Aqui, ó, temos aqui o vermelhinho é a lixeirinha do plástico, azul é do papel, amarelo é do metal, vidro é o verde, orgânico é o marrom. E o plástico, gente, ele leva mais de 400 anos para se decompor. Papel de 3 a 6 meses. Metal de 100 a 500 anos. Vidro, tempo determinado. E o orgânico de 6 a 12 meses. Depende do local. Tem países, estados que são mais frios, né, do que o outro. Então, quanto mais frio, demora um pouquinho mais. Tem uns 12 meses para decompor o material, tá bom, minha gente? Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem o exercício, tá? Então, pega o livro de vocês na página 22 e 23, o exercício de 1 a 6, livro de atividades na página 20 e 21, do exercício 8 ao 13, beleza? Então, por hoje é só, gente. Até a próxima semana. Um abraço para vocês. Tchau! Olá, sexto ano! Vamos então a mais uma aula de geografia. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto aí sobre as camadas da Terra. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior quais eram as camadas da Terra? Manto, núcleo e crosta. Pedi para que vocês aí procurassem, né, durante a aula, pesquisa referente aos agentes internos e externos, assistissem alguns vídeos do YouTube que falam aí desses agentes internos e externos, para um melhor entendimento de vocês, ok? Então vamos seguindo aí o nosso conteúdo. Vamos primeiro relembrar aí o que nós vimos na nossa aula anterior, as camadas da Terra, algumas características, né, de como eles pesquisam, através de quê? Das ondas sísmicas, das rochas mais antigas, dos fósseis mais antigos. Também são o que? Os cientistas, eles procuram desvendar, saber as características das nossas camadas através de pesquisas relacionadas a essas questões aí. Que mais? Mostrei para vocês algumas imagens relacionadas aí às camadas da Terra, como é que é, na verdade, as camadas da Terra, como funciona. O que nós vimos aí? As características dessas camadas, né? Dos agentes modificadores do nosso planeta também. Foram algumas das questões que nós vimos durante a nossa aula anterior. E aí, sobre a teoria da deriva continental, agora entrando no nosso assunto, vamos lá. Em 1596, um holandês chamado Abraham Ortelius
ele sugeriu pela primeira vez que os continentes eles não estiveram sempre aí na mesma posição que eles estão atualmente no mapa mundi. Eles não estavam do jeito que nós observamos, separadinho por continentes. Para Orteles, essa ruptura se revelava ao observar a crosta litorânea dos três continentes em um mapa do mundo na época. Então, para ele, como os continentes estavam juntos, eles estavam se modificando ao longo do tempo. E aí eu coloquei essa imagem para vocês, que também tem no livro de vocês podem observar o quê? Que nessa primeira foto, nessa primeira imagem, ele está mostrando os continentes em um único só, tudo junto, né? Esses continentes juntos, eles recebem o nome de quê? Pangeia. A partir ao longo do tempo, quando foi ocorrendo as modificações, os dois continentes se separaram, parte dos continentes se separaram, formando a Laurásia e a Gondwana. E aí, ao longo do tempo, começou também a modificar novamente, fazendo com que novamente as placas tectônicas se movimentassem e os continentes também, fazendo a separação dos nossos continentes aí. E ao longo do tempo, esses continentes foram se afastando, formando o nosso mapa atual. Mas peraí, mas professora, foi simples assim? Ele desvendou, achou? Não, ele basicamente, ele preveu que estava se modificando, né? Ele preveu, o continente está se modificando. Mas surgiu outro cientista, né? Nós vamos ver agora, Alfred Wegener. Esse cientista, ele começou a estudar a teoria lá de Ortelius. Aí essa teoria, ela começou, na teoria dele, ele começou a observar a questão da separação desses continentes. Por exemplo, né, nós temos lá o supercontinente, que é a Pangeia, um único só. Mas, através dessa teoria de Alfred Wegener, ele começou a fazer modificações. Ele viu que esses continentes estavam realmente se separando. Algo está acontecendo, esses continentes estão se separando. Essa teoria, ela ficou conhecida como teoria da deriva continental, a separação dos continentes. Para Wegener, há 230 milhões de anos, a Pangeia, o único continente, supercontinente, teria começado a se fraturar e a se dividir em dois, né? Aquilo que eu falei, Laurásia e Gondwana. Ao longo de milhões de anos, a Laurásia e a Gondwana, elas teriam continuado aí a se fraturar, dando origem aos atuais continentes, aos nossos atuais continentes. Atualmente, sabe-se que os dois continentes, eles continuam se afastando cada vez mais. Outras evidências que reforçam a teoria da deriva continental são as semelhanças entre os tipos de rocha, a fauna e a flora, tanto da América quanto na África. Então, os dois continentes, eles continuam a se modificar ao longo do tempo, né? Tanto aí a África como a América, eles continuam se afastando ainda mais. Aí o que aconteceu? Calma aí que a história não acabou. Na teoria de Alfred Wegener, ele estava estudando a teoria, né, da deriva continental, como ficou conhecida. Muitos outros cientistas não acreditaram muito nele. Por quê? Ele não conseguiu responder a uma pergunta. Mas como que esses continentes se separaram? Por qual motivo esses continentes estão se separando? Ele não conseguiu responder a essa pergunta. Ele descobriu que realmente estavam se separando, mas ele não conseguiu responder a essa questão aí. Então,
através ao longo do tempo, outros cientistas começaram aí a pesquisar, né, fazer pesquisas relacionadas aí à modificação dessas placas tectônicas, o que aconteceu. Então eles descobriram que foi através dos agentes internos do nosso planeta, né, dos agentes internos, através das placas tectônicas. E aí, a partir desse momento aí, surgiu a outra teoria. Essa teoria da deriva continental, ela se modificou, passou a ser chamada de teoria da tectônica global. Olha só que interessante, né? Os outros cientistas conseguiram responder aí a questão da teoria da deriva continental. Foi através de quê? Da movimentação das placas tectônicas. É que aconteceu aí a separação dos nossos continentes. Lá na página 18 e 19 do livro de vocês, ele vai trazer um pouquinho ainda mais sobre esse assunto. Então, façam a leitura, ok? Façam a leitura aí desse assunto. Nós temos aí, ó, a dorsal mesoatlântica. Ele está mostrando nesse mapa aqui a separação dos dois continentes, né? Olha só, a separação. E aí, bem do lado, ele está trazendo aqui o mergulhador na fenda dorsal mesoatlântica, na costa oceânica, ou seja, bem próximo aí a uma placa tectônica, né? A uma das placas aí. Então, olha só, ele está observando, tá vendo a profundidade em que ele está? Então, ele está vendo aí que realmente está se modificando, né? Os cientistas hoje, equipamentos, ajudam bastante a gente a desvendar aí algumas dessas teorias aí, ok? Então, essa daí é uma das... tem no livro de vocês essa imagem aí também, certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade nesse assunto. Muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o capítulo 4, as páginas de hoje, 20, 21 e 22. São poucas páginas, então peço um pouquinho de atenção e paciência de vocês, tá bom? Let's go! Nessa página 20, a gente tem aí esses jovens que foram a uma lanchonete e eles começaram a fazer os pedidos deles. Então eu tenho o diálogo deles escrito e eu tenho o áudio. Eu peço que vocês façam a leitura acompanhando o áudio. Vou dar play no áudio então, tá bom? Chapter 4, Track 20. Excuse me, Yes? a chicken sandwich and an orange juice, please. A large, medium, or small orange juice? A medium, please. I'm hungry. 2 hamburgers and a large lemonade for me, please. Oh, is there chocolate ice cream? Yes, there is. 2 scoops, please. Wow. For me, a small salad, please. Anything to drink? I'm thirsty. And apple juice. Okay, it will take 10 minutes. Thank you. Então, galera, como eu já disse para vocês, toda vez que tiver um texto que esteja assim grifado com vermelhinho, procurem pelo quadradinho que vai ter uma parte de vocabulário, tá bom? Porque isso geralmente são palavras um pouco mais complexas para o 6º ano. Quando eu digo é um pouco mesmo, porque vocês já devem saber há bastante tempo que chicken é frango, juice é suco, hungry, com fome, drink aqui é beber, o verbo beber, sendo que em alguns cardápios tem a parte de drinks, que são as bebidas, também a gente pode ver essa palavra lá, e thirsty com sede, que chega a ser até estudado junto com o assunto de feelings. Eu acredito que o mais complexo aqui seria esses scoops, que são as bolas de sorvetes, ok? Então, acredito que esse texto é bem facinho, não precisa a teacher ficar aqui mastigando ele para vocês.
ok? Vamos lá então fazer aqui um trabalhinho de interpretação. A letra A vocês vão completar com T ou F, tá? Verdadeiro ou falso. They order a medium orange juice and a large lemonade. B. They don't eat dessert. C. The order will take 10 minutes to be ready. And D. The two girls order a salad. Então todas essas informações estão no texto. Eles pediram então suco de laranja médio e uma limonada grande, letra A. Eles não vão comer, no caso, não pedem, né, a sobremesa. E vai demorar 10 minutos para ficar pronto o pedido deles. E as duas garotas pediram salada. Então já fiz a tradução, o trabalho de vocês ficou até mais fácil agora. E aí, terminou, viu se está certinho, viu o textinho? Então vamos ver se está tudo certo conforme aí. O T ou F, letra A é verdadeira, true. B, false. C, true também. E D, false. Então todas essas informações tinha no áudio e tinha no texto aí da página 20. Na página 21, é claro, quando a gente vai em alguma lanchonete ou restaurante, a gente é bem tratado, até porque um bom atendimento faz que o cliente volte. E a gente também precisa ter uma boa educação, não é verdade? A gente não foi tratado bem, a gente também tem que tratar bem. Eu acho que todo mundo já escutou isso. Gentileza gera gentileza. Então eu tenho uma parte do livro de vocês direcionada a isso, que são polite expressions, que são as expressões aí de pessoas educadas. Na página 21 vocês devem então analisar cada imagem dessa para poder escrever a expressão correta. Então, para quem não lembra, vamos lá. You're welcome é a resposta aí, então, de quem agradeceu. Então, se eu agradeço a alguém que fez alguma coisa para mim, thank you, a pessoa vai me dizer you're welcome, como se fosse de nada. Aqui, excuse me, a teacher vive falando isso, principalmente quando eu vou passar entre vocês e de repente tem alguém na minha frente. Ops, excuse me, antes de sair empurrando, né, galera? Peça licença. E por fim, please, please, essa é a mais utilizada. Por favor. Acredito que todos vocês já tenham se ligado onde que coloca cada uma. Vamos ver se a gente pensou certo. Please, o menino tá pedindo a bola dela. Excuse me, antes de tocar ali, ó, ele quer com licença. Thank you, ela acabou de pegar o pedido dela e agradeceu. A atendente, you're welcome. Todas essas são expressões aí, polite expressions. E agora, galera, só pra gente entender um pouquinho melhor, na verdade, o sexto ano já deve estar bem treinado, tá? Porque o galera do quinto ano, ano passado, eu peguei com gosto para falar sobre numbers, principalmente cardinal numbers, que são esses aqui. Vocês vão completar conforme o áudio, porém prestar atenção no que, teacher? Às vezes você vai completar com o numeral, às vezes você vai completar com a forma extensa, palavrinha mesmo, o nome do número, tá bom? Então eu vou rodar aqui o áudio e vocês vão completar aí no livro de vocês. Chapter 4, Track 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 800. Então, gente, vamos ver se vocês completaram corretamente.
Ali fica 3, number 5, number 8, 9, 12, 14, 18, 21, 40, 80. Então veja bem, lá na página 22 ele vai explicar melhor a diferença aqui, porque tem gente que quando eu faço o ditado dos números, e aí tem gente que confunde aqui no caso a sílaba tônica, tá bom? Percebam que aqui eu tenho um negritozinho no teen, porque essa é a sílaba mais forte, esse é o som que tem que sair mais forte. Quando eu estou falando de dezenas, que são as terminações com TY, eu vou ter a primeira sílaba mais forte. Então a pronúncia muda um pouquinho, tá bom? Então prestem atenção direitinho no áudio, porque essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês entenderem bem a sílaba tônica, vocês não vão errar nos próximos ditados de números pelo menos, tá? Chapter 4, Track 22. Pronunciation tip. Listen and compare the pronunciation stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Então, ficou um pouquinho mais claro agora para vocês? Eu espero que sim. Se não, deixa anotadinho aí alguma coisa da sua dúvida que a gente conversa no encontro online. Agora, galera, eu vou ter aqui só mais algumas palavrinhas para vocês entenderem. Ano passado eu fiz bastante isso, exercício com cálculos, principalmente 4 operações, coisa básica, sexto ano sabe isso muito bem. Só que agora palavrinha in English. Então vamos ver aqui esse diálogo. Guess how much the ice cream at Tina's is? Quanto que foi o sorvete lá nessa chamada Tina's, né? Deve ser uma lanchonete. Ela, 10, aí no caso ela aqui é reais, né? Reais. No, it's 10 minus 4. It's 6 reais. Então são 6 reais. Então ela fez uma continha para chegar a esse valor. Então eu tenho aqui algumas operações. Plus, que é mais, minus, que é menos, times, aí depende de qual númerozinho aqui, posso dizer 2 times, que é 2 vezes, 3 times, 3 vezes. Divided by, dividido por, aí depois do by eu coloco, a divisão vai ser por quanto, né? Aí eu coloco um númerozinho. E por fim, equals, que é o resultado, ok? Ficou claro isso? Então agora eu posso até ditar cálculos para vocês. Olha que legal, né? Posso ditar operações, as 4 operações. Gostei disso, hein? Agora olha só, esse exercício para finalizar a aula de hoje, vocês vão completar aqui, vocês vão colorir essas marbles, que são essas bolinhas de gude. Já adianto para vocês que para pintar, vocês vão pintar da maneira que vocês quiserem, mas do número exato de cada cor. Por exemplo, se aqui no texto diz que foram 10 bolinhas verdes, você vai pintar as 10 que você escolher dentro desse pote. Não importa se você pegou uma do final, uma do início, uma aqui do meio, importante que tenha 10. Então vocês vão ter que fazer uma leitura disso daqui para poder pintar corretamente as bolinhas de gude. Por esse motivo de ter um monte de bolas espalhadas, misturadas, não ter nenhuma numeração no desenho, não tem como eu dizer certo ou errado. Eu só tenho como olhar a pintura, ler o texto, ver se está batendo o número de bolinhas daquela cor do texto com o número que você pintou. Já a pintura, cada um vai ter a sua. Portanto, não tem como teacher fazer aqui correção desse exercício, tá bom? Então isso aqui é só para revisar, no caso, os numbers and colors, esse exercício. Somente isso, tá bom?
Então hoje falamos um pouquinho de expressões educadas, um pouquinho de números, um pouquinho de sílaba tônica e revisamos um pouquinho de cores também, galera. O nosso conteúdo por hoje é só e a gente se vê na nossa próxima aula, na próxima semana. Bye!